Olá, eu sou o enfermeiro Evandro Ramos do Serviço de Imunização da CESAL. Esta é a segunda aula do curso de capacitação em sala de vacina e nós vamos tratar nessa aula sobre a equipe de vacinação e algumas funções básicas da sala de vacina. Vamos lá? A equipe de enfermagem é a equipe que é responsável por desenvolver as atividades dentro da sala de vacina, bem como realizar o manuseio, a conservação, o preparo e a administração, e ainda o registro e o descarte dos resíduos das ações realizadas pela enfermagem, pelos gestos de imunização dentro da sala de vacina. Nesse sentido, algumas funções básicas da enfermagem vão ser apontadas como planejar as atividades. É um quesito importante para o desenvolvimento das ações e atendimento ao público no âmbito do SUS. Promover e prover as necessidades materiais. É importante já prever e também prover os materiais que forem utilizados na sala de vacina. Manter condições de conservação, tanto de temperatura quanto de mobiliários. Desse sentido, nós teremos um atendimento de qualidade à população. Utilizar equipamentos de forma correta, principalmente o uso dos refrigeradores, a manutenção de temperatura, o uso correto também do ar-condicionado para a manutenção desses equipamentos, inclusive do computador. Utilizar os equipamentos de forma correta, inclusive das câmaras frias em que temos a necessidade de fazer o controle de temperatura e retirar relatórios específicos. Dar um destino adequado aos resíduos produzidos no serviço de saúde, atender aos usuários e também dar orientação aos usuários do SUS, quanto ao retorno em algumas vacinas, quanto ao aprazamento de algumas doses de vacina e quanto a orientações de eventos adversos, por exemplo. Registrar na carteira de vacinação dos usuários as doses que forem aplicadas e anotar a lápis quando ele deverá retornar para a próxima dose. Registrar todos os dados referentes às atividades de vacina, como o mapa de realização de doses, como relatórios específicos de frascos abertos, por exemplo, e também o sistema específico para lançamento de dados, como o eSUS, por exemplo. Manter o arquivo da sala de vacina sempre atualizado e organizado para facilitar, literalmente, o resgate de informações e promover a organização e monitorar a limpeza da sala de vacina como funções básicas. É importante ressaltar que a unidade de saúde e a sala de vacina, ela segue um roteiro específico de atendimento conforme a resolução da CESAL número 378 de 2018, que vimos em aulas anteriores. Caso tenha perdido, revogue essas aulas para você não perder esse conteúdo de suma importância. Sobre a sala de vacina, é importante ressaltar que ela deve ficar na unidade de saúde de fácil acesso à população, em um local fácil de visualização e também de acesso específico à população para chegar literalmente na sala de vacina. Existe ainda na Rede Municipal de Saúde de Campo Grande um cronograma específico para a vacinação da BCG. E, nesse sentido, especifica-se em alguns dias da semana as unidades específicas onde serão ofertadas essa dose de vacina específica. O horário de atendimento ao público, ele varia literalmente de acordo com o horário da unidade. Porém, é visto que na resolução 378, ela sempre vai abrir conforme a unidade e fechará 15 minutos antes do fechamento da unidade. Ainda sobre a sala de vacina, dentro das salas de vacina deve ficar de fácil acesso à população o calendário de vacinação para os grupos de maneira em geral atualizado, como, por exemplo, calendário para criança, calendário para adolescente, calendário para adulto e idoso, calendário de gestante e também de indígenas. Ele deve ser de fácil acesso e essa informação sempre está atualizada no site do Ministério da Saúde. Os distritos podem oferecer, caso não tenha essa sala, esse tipo de material. E o serviço de imunização também pode lhe dar essa orientação, caso na unidade onde você esteja não tenha esse impresso. E a sala de vacina em relação à conservação, à temperatura dos imunobiológicos, é importantíssimo que você entenda que a sala de vacina é a instância final da rede de frios, ou seja, é a instância onde se realiza a execução, o gesto vacinal. Nesse sentido, na sala de vacina, todos os imunobiológicos,
eles devem ser armazenados entre a temperatura de -2 e -8. Não se pode, em nenhuma hipótese, uma variação de temperatura acima desse valor +8 ou inferior a esse valor +2. Logo, é importantíssimo que as câmaras frias e também os refrigeradores tenham, em média, uma temperatura ideal de +5. Caso haja alguma alteração ou oscilação brusca nesse parâmetro de temperatura, nesse intervalo, é importante que se abra uma investigação quanto a esses imunobiológicos ali armazenados. Em relação aos equipamentos da sala de vacina, nós temos diversos equipamentos que fazem parte da rede de frios, desde as câmaras frias, desde o freezer para fazer gelox, desde o computador para também fazer a gestão de informação, o sistema específico para fazer o gerenciamento, o sistema para fazer solicitação de doses à câmara fria, a caixa térmica, que é um equipamento importantíssimo para prover as doses específicas que serão realizadas durante a jornada de trabalho, as bobinas, os gelox, que deverão sempre estar em temperatura adequada e são elas que vão prover o controle de temperatura, principalmente dentro das caixas térmicas, o termômetro para fazer a monitorização da temperatura dessas caixas térmicas, o equipamento de proteção individual específico para alguns procedimentos, a mesa, a maca, os arquivos, a cadeira, o biombo, que é o mobiliário específico para contribuir no gesto, principalmente em crianças, para fazer a vacinação de maneira mais efetiva e com qualidade. Além da pia de higienização, onde faremos a higienização das mãos, inclusive higienização de alguns equipamentos, se necessário, para a imunização, justamente pensando em riscos de eventos adversos, por exemplo, e prevenindo esse tipo de situação. Além disso, o ideal seria que as unidades de saúde tivessem um gerador, e nesse sentido, as câmaras frias na rede municipal, elas dispõem desse equipamento para evitar a perca de imunobiológicos, principalmente em período onde não tem abertura das salas de vacina. Além disso, dentro das salas de vacina nós temos a bancada com cuba para facilitar a manipulação e ainda o ar-condicionado de maneira estrutural nesse ambiente para favorecer o acondicionamento da temperatura local. Nesse sentido, uma estrutura imobiliária, nós vamos ter um computador com estação de trabalho, uma maca, refrigerador e câmaras térmicas ou caixas térmicas com termômetros e bobinas, conhecidos também como gelox, ar-condicionado local, bancadas, pias e higienização, armários, cadeiras e também biombos que favorecerão o gesto, principalmente em algumas populações específicas. Além desses materiais e equipamentos, nós devemos prover os insumos utilizados dentro da sala de vacina, como equipamentos de proteção individual, seringas e agulhas de diversos tamanhos, tanto para aspiração de alguns imunobiológicos, quanto também para o gesto específico, algodão, adesivo, que serão utilizados nos gestos, os formulários específicos para registros das doses, material de escritório para outros tipos de demanda e também as vacinas ou imunobiológicos e os seus diluentes. Nesse sentido, os equipamentos de refrigeração vão contribuir e muito no processo de manutenção da temperatura dos imunobiológicos. Dessa forma, nós temos as câmaras refrigeradoras ou câmaras frias, os refrigeradores domésticos em algumas unidades e também as caixas térmicas. Esses equipamentos eles estão distribuídos de forma a facilitar o processo de gesto vacinal da população. Porém, por questões estruturais, ainda nós estamos fazendo o remanejamento de algumas câmaras e também a aquisição de algumas câmaras em substituição dos refrigeradores, a geladeira conhecida. Dessa forma, cada unidade ou cada sala de vacina deve ter caixas térmicas para fazer os gestos diários do consumo diário de imunobiológicos e assim é recomendado que cada unidade, cada sala de vacina tenha no mínimo 3 caixas térmicas com no mínimo cada uma delas 12 litros de capacidade para a atividade diária. E o refrigerador ou câmara térmica, câmara fria, para o acondicionamento específico por um longo maior período de tempo. Os refrigeradores, eles podem ser da linha branca, que estão sendo substituídos por câmaras frias, para justamente facilitar o atendimento à população e ter uma garantia maior sobre a estabilização de temperatura e também
incorrer na perda de imunobiológicos quando houver, por exemplo, a queda de temperatura ou, às vezes, a falta de energia elétrica. E, nesse sentido, as câmaras térmicas que estão em implantação nas unidades e que há previsão de compra para substituição de outras, elas têm uma bateria que aguenta a temperatura e, inclusive, aguenta queda de energia por um período de 72 horas. Nessa forma, favorece principalmente as unidades que fecham o final de semana, a não perder imunobiológicos, porque a câmara fria trabalhará na bateria. E isso garantirá a manutenção da temperatura desses imunobiológicos ali acondicionados. Sobre esses equipamentos, somente após a comprovação da estabilidade de temperatura, em média mais 5, eles devem ser armazenados, os imunobiológicos, dentro dessas câmaras frias. Nesse sentido, sempre que formos instalar uma câmara fria ou um refrigerador em uma unidade, sempre será feito o controle de temperatura e a garantia da estabilização dessa temperatura para que, em seguida, possamos colocar os imunobiológicos ali de maneira acondicionada permanentemente. E é importante ainda ajustar o alarme visual e sonoro da câmara refrigeradora, com no mínimo mais 3 e no mínimo também, ou máximo, mais 7. E assim o alarme acionará para justamente facilitar que está havendo um aumento da temperatura ou uma baixa na temperatura, mas ainda dentro dos parâmetros de normalidade. Bom, essa aula nós trabalhamos sobre a equipe de vacinação, algumas atribuições gerais e também questões básicas das funções da sala de vacina. Muito obrigado pela sua atenção e eu aguardo você na próxima aula.